Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Anne Fortes, host do Luminar Podcast. E estamos aqui para iniciar mais uma conversa com um convidado super especial, minha grande amiga Sheila Borges, né? E eu quero pedir para vocês que estão nos assistindo, que nos sigam nas redes sociais, tá? A rede social, então, é @Iluminar Podcast. E também temos no YouTube, né? E também no Spotify, né? Então, eu estou aqui com a Sheila Borges, que eu tanto admiro o trabalho, e com uma pessoa também, tá? Obrigada. Nós que temos essa parceria há 7 anos aqui, eu abri a loja há 8 anos atrás, e há 7 anos, né, nós temos uma parceria muito forte. Me conta um pouquinho sobre você, Sheila, quem você é, né? Quem é a Sheila Borges, além de arquiteta também, né? Quem é a Sheila Borges? Bom, primeiro a Sheila Borges profissional, né? Que eu tenho escritório. É Sheila Borges Studio Design, é o escritório, que é especializado mais em interiores e reformas. Né? A gente lida muito com reforma, onde eu consegui formar uma equipe voltada para isso. Né? E eu considero que hoje, finalmente, eu consegui formar a equipe que eu sempre sonhei. Né? Então, hoje eu tenho 2 equipes de quebra, de reforma, né? Uma equipe só de revestimentos para colocação, fora eletricista, encanador, né? Mas a principal, que é a mão de obra de acabamento, que é o que a gente prioriza, né? Os detalhes, né? Eu tenho uma equipe muito boa. Que isso é muito importante, né? Para quem trabalha, quem executa a própria obra, porque não é todo arquiteto que executa a obra, e às vezes, né, é muito interessante quando ele executa, porque aí você fica responsável por tudo, né? Desde o Sim. fio a pavio, totalmente você é responsável, e isso é muito legal, gente, assim, que esse é um trabalho que é um trabalho muito especial, né? E a Sheila, o que eu amo nela é a maneira como ela conduz o teu escritório. E essa relação com o cliente, né? Eu acho que isso, para mim, é um dos pontos assim que eu digo que eu te admiro demais, Sheila, por conta dessa, realmente, da maneira que você conduz o teu cliente. Né? Então, você está sempre muito presente na vida do cliente, você está sempre, né, com ele aqui na loja, e eu percebo que você roda ali, né, revestimento, faz tudo isso, que é uma coisa muito, muito legal, né? Sim. Que é essa, além de fazer o projeto, você executa e dá todo acompanhamento, né? Sim, o projeto é o começo de tudo, né? Mas eu acho que antes do projeto vem o entender o cliente, né? Como que ele quer, o que ele quer, porque muitas vezes ele não sabe o que ele quer, né? E hoje em dia, com essa gama de revestimentos e de iluminação e de tudo, né, que a gente tem hoje, né, Uma com a infinidade, globalização, né? né, antes a gente era mais limitado e tal, mas agora não. O que você quiser, você tem na mão. Então, é um leque muito grande. Então, a gente tem que entender o que o cliente quer. Eu acho que eu consigo esse entendimento, escutar o cliente. Né? Então, eu acho que é uma facilidade que eu tenho, é de perceber o que o cliente quer, de entender exatamente o Que o, sonho dele, é, né? E direcionar o projeto para isso. e Né? entender o que realmente ele quer, né? É o que Porque eu realmente ele percebo quer. assim, às vezes o cliente, ele acha que ele gosta do clássico, Né? mas na verdade ele é um cara super contemporâneo. Mas ele acha que aquilo que ele gosta é clássico. Então, às vezes, falta mesmo, talvez até conhecimento, né? Para quem entender, não, então eu gosto do. Não, você não gosta do clássico, isso não é clássico, isso aí é contemporâneo. E esse é muito legal porque isso está nas entrelinhas, né? Que Sim. nem sempre ele respondendo ali o briefing dele é que você vai conseguir pescar essa personalidade do cliente, Exatamente. né, E muitas Sheila? vezes acontece da gente fazer o projeto, né? E quando vai apresentar, o cliente fala, mas não foi isso que eu pedi, né? E você apresenta, mostra o porquê que eu fiz aquilo, né? Sim. E ele passa uns dias, tal, dele... você tem razão, é por aí mesmo, né? Você É. captou o que eu queria de uma outra maneira que eu não tinha pensado. Eu falei, mas essa não é a função de pensar sobre isso é nossa, né? E isso é uma coisa muito bonita, né? Porque, É. por exemplo, né, o que eu percebo que é real, né? Às vezes o cliente ele tem uma necessidade, mas ele também tem dentro dele coisas que ele não entende sobre si. Sim. Então eu tenho uma casa que tem pai, mãe, filho, cachorro. Então, toda casa precisa ter ali uma logística, uma maneira de pensar, um Exatamente. lado prático, né? E que Exatamente. às vezes, muitas vezes, os clientes não sabem disso. Não. E a gente eu Né? me Até preocupo porque até como eles não fazem projeto, né? exatamente. Vocês é que fazem, né? Eu me preocupo até como você vai limpar
aquele móvel, porque não adianta eu fazer um móvelzinho lá apertadinho que não vai ter como limpar uma fresta, né? Sim. Então, a gente tem toda essa preocupação envolvida, no interiores principalmente, né? Porque dizem que são mais de 3 mil detalhes que a gente tem na obra, né? Mais 3 mil itens para a gente cuidar. Então, é muita coisa. Fora tijolo, argamassa, né? Agora, com essa equipe e tal, eu estou fazendo a compra também do material para o cliente para facilitar. É né? muito mais prático, na Porque verdade. a gente já tem os né? contatos, já sabe onde comprar, agiliza muito a obra. Então, fica muito mais fácil. Porque antes eu deixava muito a cargo do cliente. Daí, ele não tinha tempo de ficar nessa pesquisa. Ficava né? prolongando uma obra Aí acabava também, né? atrasando até. a entrega, né? Que é uma coisa imediata. Né? Principalmente essa parte muito bruta. A parte de revestimento, a gente já consegue mais coordenar, né? Essa parte de entrega, de compra, então fica mais fácil. Agora, o material bruto, que é muito urgente, a gente... Que é o dia a dia da obra, na verdade, né? Acabei pegando para o escritório mesmo essa compra, né? Para agilizar mesmo, né? Porque a intenção sempre é fazer o mais rápido possível, né? Sim. Tirando... E tem alguns perrengues, porque se você faz Muitos. reforma, né, Sheila? Às vezes existe ali uma coluna que não estava prevista. Não, só abrindo a parede para saber se existe ou não, sabe? Às vezes Exatamente. a gente tem apartamento que não tem nem planta, tá? Maioria. Né? Então, maioria. assim, não tenho planta. Mas como é que eu vou saber se tem ou não tem? O que está fio passando? O que está passando ali? A gente não faz ideia, né? Exatamente. Porque não é uma lógica certa, correta. E o que não está né? passando também, né? Porque quanto mais velho, mais antigo o apartamento ou a casa, menos coisa tinha antigamente, né? Sim. Hoje a gente tem forno, cooktop, forno de micro-ondas, como é que é? Gaveta aquecida. Então, tem tudo isso precisa de suporte, né? Elétrica. Sim. Né? E Às antigamente vezes não uma tinha. caixa nova, né? Com Tem amperagem que fazer tudo de novo, disjuntor, né? Cuidar de todos esses detalhes, ar-condicionado, né? Que eu acho um perrengue a gente fazer, mas... né? Ainda é, né? Ainda é porque tem que achar lugar para passar, né? A tubulação. Não, ainda... Estando em Curitiba, vocês sabem que não é todo o apartamento que tem área técnica. Não. Né? A maioria Até assim, não vou tem. te falar, né? Dos antigos, a maioria não tem. Não tem. Né? Não tem. Então, e aí, dos novos, que são lançamentos, tem muitos ainda que ainda tem um apartamento. Por exemplo, assim, um apartamento ali de 600, 800 mil, saibam vocês que não é todos que têm ar-condicionado. Exatamente. Gente... Não tem o ar-condicionado, né? E não tem a tubulação, né? Eu peguei um apartamento agora que tem 5 anos de idade, né? O prédio. Sim. E a minha infeliz surpresa foi que o prédio não tinha infraestrutura para ar-condicionado. Tinha os shafts, né? Que é o espaço lá da condensadora, mas não tinha tubulação. Daí é o tal famoso perrengue, né? Esse é. E outro perrengue até foi engraçado, acho que você acompanhou na rede social, foi as pedras no caminho, né? Que a gente está escavando para a piscina. Eu vi alguma coisa, conta pra gente. Escavando para uma piscina, de repente apareceu uma minério, uma mina. De pedra. Mina. Coisa que a gente não fazia ideia que tinha no terreno, né? Porque não fizemos uma sondagem, porque teoricamente era uma coisa rápida. Sim. Né? E, no fim, foi um perrengue mesmo, né? Quando apareceu aquela pedraria, a casa não tem acesso para máquina. Né? Ai, a dificuldade, então, era essa. Era essa, porque se eu tivesse espaço para passar uma máquina, facilitaria muito, né? Mas não, foi tão manual mesmo. Agora foi... E como foi? Contratei uma demolidora. Quebraram, tive que contratar uma demolidora, porque com dinamite não ia dar, né? Bem que eu queria explodir. Isso é legal, né? Eu falei para minha cliente, né? Vamos explodir. Ninguém me deixou realizar essa vontade, né? E daí contratei uma demolidora mesmo, e eles quebraram as pedras manualmente, né? Sim, então, imagina. Foi na casa da Cidriana. Da Cidriana. Eu achei que fosse da Desirê? Da Desirê. Não, da Cidriana. A Desirê está com a base da piscina pronta, agora é só entrar em revestimento, né? Então, esse apartamento não, casa, né? Essa casa vai ficar um sonho. Sonho, né? Ela está realizando tudo exatamente, né? O que facilita muito para nós, né, profissionais,
é quando o cliente aceita, aprova o seu projeto e ele segue aquele projeto. Não fica mudando no meio do caminho, Não fica né? mudando. Isso é difícil Então, mesmo. exatamente. Complica, às vezes, quando você perde a linha do raciocínio, né? Tentar manter aquele projeto o mais fiel ao que a gente projetou, planejou juntos e foi aprovado, é muito mais garantia de um bom resultado. Porque tem uma questão, né? A gente diz assim, mas é só mudar o projeto. Não é, minha gente. Aí você vai mudar a tomada de lugar. Aí você já tem um mármore instalado e a tomada precisava naquele espaço, naquele tamanho, naquela altura. Você vai colocar como? Exatamente. Você vai quebrar o mármore que você gastou ali, sei lá, 12, 15 mil reais? Não, e até a questão... exatamente. Né? Não, e até a questão de compor, né? As cores, porque a gente usa quantos elementos? Nossa. Piso, parede, teto. E as pessoas às vezes não fazem ideia, né? Que existe uma composição. Uma composição. Que é isso que deixa o teu projeto muito bonito. É o escolher todos os detalhes, gente. E eu gosto muito do material, né? Eu gosto muito de diversificar material. Sheila, qual é o seu revestimento preferido para banheiros, se é que tem? Me conta. Porque eu sei um pouquinho, mas assim, conta pro pessoal. O preferido é mármore, né? Não tem como. Você não gosta de revestimentos fake, né? Tipo porcelanato com cara de mármore. Não. Nem gente. Eu gosto do porcelanato, se for usar porcelanato liso. Sim. Né? O marmorizado não me agrada. Né? Mas se o cliente insistir muito, a gente tenta... alguma coisa assim também funciona, amo palimanã, lepre, né? Então, são revestimentos que eu gosto muito. Tem um aspecto mais rústico. E natural, né? E natural. E que é mais difícil da gente compor. Porque você usar porcelanato é muito simples, né? Compor um banheiro só de porcelanato. Sim. Agora, quando você mistura elementos, e eu gosto muito, por isso que eu vou para Casa Cor, São Paulo, vou para revestir, né, todos os anos. Que é muito importante, né? Sim. Para todos os arquitetos, eu acho que vale muito a pena você ir no revestir. Sim. Acho que acontece todo ano. Todo ano. Todo ano, mês de março, eu acho. Isso. Né? Início de março sempre, né? Sim. Então, é uma feira, assim, que todo mundo tem que ir na área, né? Da área. Porque, assim, é onde você vai ver o lançamento do ano todo. E eu digo mais, assim, que eu acho que a feira de revestimento, eu fui esse ano um dia só, tá? Uhum. Porque eu estava lotada de coisas aqui na loja, não tinha como ficar 2 dias lá, mas eu me arrependi muito, sabe? Sabe o que eu percebi? Eu não vi a metade da feira. Sheila, esse ano era coisa para ter 2 dias ali, do Esse ano foi mesmo. Eu me arrependi também de ter ido um dia só. Um dia só. É pouco. Porque a gente tinha se programado. A gente cansa. A gente assim, imagina, né? Eu não sei nem quantos 1000 metros tem essa feira. Também não sei. Mas tu vai de tênis, tu vai com a roupa mais confortável que você tiver, só que não é suficiente. Não. Porque tu conversa com aí tu faz o correndo, aí você não viu metade da feira, tu já tá morta de cansada. E esse ano tinha uns estandes a mais, né? Sim. Coisa que não tinha nos anos passados. Teve iluminação, que foi bem legal. Lá, algumas empresas. Eu consegui ir numa stand de iluminação só, porque já era final de feira, a gente já estava quase fechando, né? E justamente esse ano, eu tinha compromisso aqui em Curitiba, que eu não podia ficar mais tempo lá. Porque a Sheila, meus queridos, é o seguinte, ela vai para São Paulo, mas ela já fica final de semana inteiro curtindo São Paulo. Porque eu acho que tem que aproveitar mesmo, né? São Paulo tá logo ali, né, gente? Tá. A gente aproveita pouco, na verdade. Exatamente. Né? Agora eu já aproveitei feriado, já fui para Casa Cor São Paulo, que sempre é muito interessante, né? E o que tem de diferente dessa vez lá na Casa Cor São Paulo? Muito verde. Verde planta? Muito, 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 muito. Natural? Natural. Muito. E as flores secas também está em voga? Porque eu percebo assim que tem muita coisa seca que está muito... Eu acho muito bonito. Eu só gosto de coisa natural, tá? Então, assim, ou é flor seca natural, ou então, planta natural, melhor ainda, se pode, porque às vezes é impossível, né? Depende de alguns lugares, né? Jardins imensos e é um prédio, né? Não é uma casa que nem o Jockey, que nem era nos anos anteriores, né? É um prédio na Paulista. Né? O ano passado eu fui, esse ano ainda não fui. Vale a pena. Sempre vale. E o que você viu de diferente lá? Tipo, marcenaria, iluminação, que iluminação, é a nossa área. Muita composição com a ráfia, né? Ráfia não, como é que é? Sim, que são
Os pendentes da Indonésia, pendentes tem tudo, tem muito, rafting, tem tudo que tu pode imaginar, né? Muita composição com esse tipo de pendente. Então, esse pendente ainda é uma... Ainda é. Nossa, Tinha ambientes, assim, lindíssimos. Eu até te mandei uma foto, né? Sim, pra a você gente ver. trabalha com a Lute, nós trabalhamos com a empresa que eu te mandei, né? Você mandou uma foto pra mim e eu falei, tudo da marca que eu trabalho. Então, gente, pode comprar comigo, tá? E vale a pena. Porque, Não, é assim, muito bonito. Sabe que eles têm até esses móveis da Indonésia, eles têm móveis para área externa que são muito lindos, legal. maravilhosos. Tem decoração também dessa mesma importadora. E eu vi que pela foto que você mandou, realmente era uma composição assim absurda, Não, gigante. gigante. O teto revestido de luminária. De pendentes. Né? Sabe que o ano passado eu estive em uma feira, não consigo lembrar o nome da feira, que eu fui para Casa Cor, fui para revestimentos, e aí na mesma época estava acontecendo uma feira lá e eu vi essa iluminação no teto. Falei, gente, que incrível. Que é na sequência. Eu não lembro. Daqui a pouco eu lembro. Não, né? Mas, enfim, então realmente essa iluminação mais natural, esses pendentes mais naturais. E uma mistura, iluminação técnica. Iluminação técnica tinha bastante. A barra de LED, né? Que não, perfil de LED que a gente não consegue se livrar dele, né? Porque eu adoro também. Muita iluminação de rodapé. Muita iluminação... Iluminação de rodapé? Muita. Eu vejo pouco ainda nos projetos. Eu tinha bastante ambiente com o rodapé iluminado, fazendo uma sinalização de caminho também, né? Como nós temos uma sequência para seguir na Casa Cor, né? Sim. Então, ele tinha bastante iluminação de rodapé. Iluminação indireta, alguma coisa? Bastante. Tinha iluminação indireta. Fazendo vários cenários, vários então, cenários. Assim. Olha, que interessante. E a tela tensionada, Sheila? Viu? Também. Ainda... Eu ando tão apaixonada por tela tensionada que eu pudesse colocar em todos os projetos de iluminação. Nossa, tinha em vários locais lá, vários ambientes. Estava bem bacana. Que bom, que ótimo. E é que a gente fala, né, Ana, que eu sempre falo, né, que você fala que eu convenço muito fácil meu cliente a comprar. Demais, gente. Ela me dá aulas e aulas aqui, eu fico assim, prof, hoje você foi demais. Mas eu acho que o segredo está na gente estudar mesmo, né? É que nem quantas vezes a gente se reuniu, nós duas, né? Antes de apresentar os produtos para cliente. Né? Então, a gente faz 1, 2, 3 reuniões para que esteja tudo muito harmonioso e entrar dentro daquele projeto que eu imaginei, né? Com o resultado que está na minha cabeça, né? E a gente discute, troca. Muitas vezes eu volto e falo, não, Anne, não vai dar certo esse por uma questão de elétrica, de ponto, né? Como que eu vou mudar É que às vezes é possível e às vezes não né, Sheila? Depende do material. Se você tem gesso, é possível. Se está com laje, é mais difícil, né? Sabe que nós temos uma cliente, ela tem uma cliente que comprou com a gente... E ela comprou uma iluminação que parece uma escultura, só que é numa parede, gente. E daí tem a bendita fonte, que tem que guardar. Ai, gente, eu quase chorei quando ela disse, acho que não vai dar. Isso aqui eu falei, não, Sheila, é linda demais. Com certeza, mais tarde, a gente coloca a foto dela aqui. Porque vale muito a pena para vocês entenderem do que a gente está falando, tá? Em breve, estamos começando a reta final dessa obra, que já dura um ano. Fica linda essa casa. Né? Mas foi uma reforma imensa. Né? Nós já fizemos aniversário de obra. Não, mas é porque a casa também precisava. É porque, na verdade, você mudou fachada, você mudou tudo. Ela também não é algo simples, assim. Foi né, criado Sheila? Banheiro, criado espaço gourmet, piscina. A parte superior também, né? O terraço também não é novo. Foi feito um terraço com um spa. Sim. Então, teve que o engenheiro fazer um cálculo de peso para reforço, porque uma casa de 50, 60 anos de existência, né? Então, não é uma casa preparada para ter um spa lá no terraço. Era o telhado. Né? O máximo que tinha era o peso da telha e da estrutura do telhado. Então, foi pensado, foi executado, né? Mas com todo cuidado também. Que, né, a primeira coisa que quando a minha cliente falou, eu falei, vamos chamar o engenheiro. Né? Fazer um cálculo, ver o que eu preciso reforçar. Então, até mudou muito o projeto de iluminação da sala e cozinha em função desses reforços, né? Porque surgiram umas vigas metálicas de 40 centímetros de altura, né? Mas o resultado, assim, no final vai ficar excelente de qualquer forma, né? Foi feito né? Rebolamos ali, criamos umas vigas a mais para que aquilo
ficasse mais harmonioso, né? E isso é muito interessante, a maneira como você conduz com clientes. Eu digo assim, ó, eu sempre tenho aula contigo. Tanto, gente, que eu digo para ela, Sheila, você precisa montar uma escola para o arquiteto que é recém-formado. Porque, gente, é muito importante essa condução, essa maneira que você age com o cliente. Para mim, isso é lindo, tá? Queria eu ter te conhecido há 20 anos atrás. Né? É uma maneira muito... Porque isso eu falo, que o profissionalismo, tudo isso, às vezes a gente percebe que que o arquiteto, às vezes o cliente fala alguma coisa que nem sabe do que está falando, na verdade, para ser bem Sim. sincera contigo, tá? E às vezes o arquiteto escuta aquilo como sendo verdadeiro, mas não é isso. Não. Por isso que você me contratou. Então, essa tua maneira, teu posicionamento perante o cliente é muito legal. Né? Tu deveria abrir uma escola, amiga. Quem sabe, né? A ideia já está sendo maturada, assim, né? Não, porque isso é muito legal. Então... Essa condução é muito diferente. Para mim, assim, eu que enxergo, né? Que vejo aqui. Né, é muito legal, muito bacana isso, é que eu falo, né? Que para mim é mais automático, mas né? Você é professora, você deu aula também, sim, né? eu sou formada em licenciatura também. Sim. Né? Então, fiz a pós-graduação em arquitetura de interiores. Tá? Porque eu gosto, é a parte que eu mais gosto, né? E executar a obra, para mim, eu sei que muita gente não suporta executar a obra, que é chato mesmo, é trabalhoso, mas eu acho que, pelo menos, a gente garante a qualidade e vai acontecer o projeto que você quer. Né? O resultado final é diferente, que não tem interferências, né? de terceiros ali nessa execução, né? Sim. E eu acho assim, o cliente ele tem que se sentir respeitado, obviamente, né? Mas, não, assim, sim, lógico, né? Não é porque, mas, assim, às vezes, não é a área dele, eu né? não imponho digo, né? Nada, mas eu explico o porquê eu quero aquilo. Né? O resultado precisa, às vezes, que aquilo... né, amiga? Às vezes precisa, sim. Não é que querer do querer, né? Mas é da necessidade, porque é como eu digo, não é que o cliente... Não, gente, é porque, às vezes, a pessoa não entende. Exatamente. Porque não é a área dele, ele sonha com algo que, às vezes, não dá para acontecer. Não. Né? Então, eu acho que essa condução, esse jogo de cintura que você tem, isso é muito legal, porque o cliente sai com um projeto bacana, muito aproveita, porque é a casa dele, você entrega isso, por isso que você entrega, mas você conduz de uma forma muito elegante, muito bonito, né? Então, isso é muito, muito legal. É um diferencial forte seu, assim, né? Que eu percebo olhando de fora, né? Não, e assim, que nem falando de iluminação, né? Sim. A iluminação é a mais impossível de você imaginar. Não. Né? Para nós que somos da área, que trabalhamos com isso, a gente visualiza, quando põe no projeto, você já visualiza o resultado naquele ambiente, né? Mas é muito né, impossível do cliente imaginar todo aquele contexto. Então, a gente faz o projeto e quantos pontos de iluminação a gente teve nessa casa? Nossa, eu nem contei, mas são inúmeros, né? Mas você acha que o laboratório de luz ajuda isso? Ajuda. Porque, para vocês saberem, a gente tem um laboratório de luz bem completo aqui, sabe? Sim. Que facilita muito isso que ela está falando mesmo, tá? Que é essa questão da necessidade do cliente visualizar o que ele está comprando. Ou então, pelo menos assim, a maneira como funciona. Temperatura de cor, né, Sheila? É muito importante. Nossa, gente, às vezes os clientes dizem, não, eu quero 4.000 kelvins, eu quero luz neutra. Não, gente, ótimo, luz neutra, a gente não usa nem escritório, tem certeza, né? Aí eles chegam aqui, a gente apresenta, mostra a diferença de cada um, a utilização de cada um, e tudo sai perfeito. Inclusive agora entrou um projeto novo no escritório, que é um salão, né, de beleza. E eu frequento esse salão, né? E eu sempre fico irritada com a iluminação do salão. Que é uma coisa difícil de resolver, porque a iluminação tem que ser superior, mas precisa ser muito frontal. Mas precisa ser, exatamente. E precisa ter resolução de cor, né? Então, porque aí é uma coisa importante, porque não basta ser frontal. Para um salão, para a maquiagem, o que é muito importante é o índice de reprodução de cor. Sim. Porque aí, convenhamos, o cliente precisa pagar mais caro, porque, gente, qualidade tem que estar aliado, infelizmente, não tem o que fazer. Mas para você ter, porque ela não pode ser uma luz estourada, porque senão você machuca os olhos do cliente e da pessoa que está maquiando. Exatamente. Né? Então, assim, o que é muito importante é o IRC da lâmpada, da fita de LED que seja, né? Sim. Então, tem todo um rolê ali atrás, né? Tem. Sheila, e falando dos projetos projetos de comerciais,
né? Eu sei que você fez a loja das meninas, que ficou linda. Que loja! Gente, é uma loja conceito, tá? Muito, muito diferenciada. Eu costumo dizer que eu estava meio em Nárnia. O que você estava tomando quando você fez? Que ácido foi aquele? Ficou lindo demais, Ficou bem diferente, né? Ficou. Que vinho que você estava tomando? Era Taná? Acho que foi o Taná que eu amo. E me conta como é que... A inspiração na loja de calçados, né? E eu queria reproduzir muito a Rua 15. Pena que o cliente não aceitou fazer os pinhões, né? Que a gente tem desenhado nas calçadas de Curitiba. Porque os aros da parede ali eram para reproduzir as floreiras que a gente tem na Rua 15. na Rua 15. Né? E eu queria muito os pinhões desenhados, plotados, mas eu não consegui. Desta vez Ainda eu não consegui. Então, eu falei, vamos fazer um teste, né? Todo mundo, até a Desirê, que é cliente, né? Ela falou, eu tentei convencer, né? Porque vai ficar lindo. E realmente o projeto ficou muito legal. Muito né? especial mesmo, assim, sabe? Mas eu queria reproduzir a rua. E o que é bacana dessa loja, porque é uma loja que vemos que é muito longe da rua. Toda vez que eu passo por lá, ela chama atenção. Ela chama atenção. Então, porque ela está muitos metros da rua e toda vez que eu passo, eu digo, olha, a loja da Sheila. É a loja da Sheila pra mim, tá? Não, e ela... Camila, até quando eu passo, eu dou uma olhadinha. E realmente, ela se destaca das outras, né? Porque a iluminação dela e a forma que também foi iluminado, né? Porque a logo, você cuidou da logo também? Não, a logo foi elas contrataram. Muito legal a logo delas também. Ficou bacana, né? Ficou. E eu queria reproduzir a rua mesmo, né? E a iluminação se faz necessária, porque também cores, né? Sim. Daí entra o índice de reprodução de cor de novo. Sim, né? fato, gente. Então, assim, para ambientes comerciais, acho muito importante. Sim. E para interno de casa é onde você realmente quer que reproduza a cor certa. Por exemplo, Sim. cozinha, né? Cozinha, banheiro, espaço para maquiagem, essas coisas Exatamente. assim. São pontos que o cliente precisa dispor de um pouco mais de grana, porque resolve melhor, gente. E o cliente confunde, achando que é aquela luz branca, azulada, ilumina mais. Sim. Né? O pensamento deles é exatamente não, mas essa aqui clareia mais. Não, é tudo igual. Clareia do mesmo jeito. Clareia da mesma forma. Só que a gente fica azul, né? Pálida. Parece um Smurf, né? Pálida. É que, tipo, luz de elevador, né? Que acaba com você. Nossa. Não tem como ficar bonita em iluminação de elevador. E, então, esse engano, né? Que a luz branca ilumina mais. Né? Então, eu fiz um curso de iluminação também, né? Depois, após, eu fiz um curso de iluminação para entender um pouco mais sobre isso também. Né? Então, talvez por isso, acho que a gente vai mais rápido nossa troca, né? Nosso raciocínio, porque eu sei o que eu quero de efeito, né? Gente, o meu atendimento com a Sheila, às vezes, é pro WhatsApp, tá? Maioria das vezes. A gente decide... Não, pensei assim, pensei assado. O que tu achou disso? Ah, não gostei. Ah, o que tu achou disso? Ah, acho que vai dar certo. Ah, não, talvez não. Tem uma parte técnica ali, a gente vai ter que resolver. Isso é muito legal, porque essa interação... Porque, gente, toda semana nós atendemos representantes com algum tipo de novidade. Né? Hoje, o microLED está ganhando um espaço muito grande, né? Sim. A única questão que a gente sempre diz, cuidado com a qualidade. Exatamente. Porque eu sempre digo que a Lute, eu vendo qualidade. Aqui você não compra porcaria. Se quer porcaria, aqui não vai ser. Porque eu prefiro não te vender, sabe? Porque, eu digo assim, a minha loja é pequena, né? É uma loja que eu atendo assim, com horário marcado, com um agendamento, tudo certinho, porque eu gosto de entregar o melhor. Sim. Não é verdade? Porque eu sempre vendo para quem quer realmente boa iluminação. Para quem quer uma iluminação por preço... Acho que não, porque aqui eu trabalho com marca boa, né? Então, não tem por que eu ficar... Nem quero isso, porque daqui 6 meses você vai ter meu telefone, meu WhatsApp vai me ligar, se tua luz, né? Tiver um problema. Então, ou se eu não ligar para você, vai ligar para mim. Então a gente não quer esse problema, não é verdade? Não quer. A gente quer que você compre uma vez aqui. A gente não quer um pós-obra, né? E a gente quer que quando você trocar de casa, daí você compra a iluminação nova. Exatamente. Não, mas isso é muito importante. E eu acho que essa agilidade do WhatsApp, né? Funciona que consome bem, nosso tempo, mas ele tem essa agilidade e assim, nada melhor do que você, que está aqui diariamente, que nem você falou, recebendo representantes, estudando sobre o que está no mercado,
Na verdade, a gente é a ponta entre a Exatamente. fábrica e o arquiteto. Exatamente. A ponta não, né? Que é o meio, né? O meio. É o meio, né? Entre a fábrica e o arquiteto. A ponte. É a ponte, Não não a ponta, ponta. É a a ponte, ponte né? mesmo, entre a fábrica e o arquiteto, Então, que é isso que é interessante. por isso que muitas vezes eu falo, eu falo o que eu quero e você entende. E hoje, Né? Eu acho com muito legal. A gente LED, tem uma troca muito boa, né? Esse sim. entendimento que eu acho importante. Né? Não. Mas é porque hoje o LED, eu digo assim, você pode ter o que você quiser. Então, é mais fácil você me dizer assim, Anne, eu quero iluminar por esse motivo. Eu quero pontuar isso porque eu quero um quadro, eu quero sei lá, eu quero ter uma escultura. Sim. Então, é mais fácil me dizer assim, não, qual é o tipo de efeito que você quer? Porque daí eu vou Exatamente. buscar o equipamento. Porque equipamento de iluminação hoje, gente, Não, e um mais lindo que o Ave, outro. é muita Né? novidade. A gente pega um pensando já no trocar o outro. Né? Será que eu não vou pegar aquele outro, né? Agora, eu sofro em casa, tá? Porque no meu apartamento é tudo laje, tá? Mas o que eu tenho de abajur naquela casa, que de vez em quando vai o amigo e diz, não, pode levar, porque eu já cansei. E assim vai, né? Porque a gente E o quer abajur tudo, é né? uma iluminação, as luminárias, né? Não é só teto, né? Nunca. Arandela, o abajur, uma luminária de piso. Aliás, é um eu acho assim, complemento, ó, que né? eu acho que o teto, ao meu ver, e eu sei que a teu ver também, isso é uma iluminação para De passagem. Assim, de passagem. Né? Porque a iluminação que a gente quer, ela vem muito mais de uma iluminação decorativa. Sim. Ou seja, ou até às vezes, por exemplo, uma iluminação técnica que seja um micro LED, que seja algo Exatamente. que não chape, né? O projeto em si, né? Que coisa mais feia, gente, é luz chapada, tá? Coisa mais feia na iluminação é uma luz sem efeito, sem graça, meio morta, exatamente. sabe? Não é legal. E hoje tem os recursos, principalmente em quarto, por exemplo. Você não joga uma luz na cara da pessoa, né? No rosto. Alguns cuidados, né? Me diga aí, amiga, assim, ó, passe para as pessoas alguns cuidados que quem projeta deve ter. Me fale aí que acho que é bem legal o pessoal, né? Principalmente no quarto, conforto, né? Para você assistir uma TV. Então, eu crio vários cenários. Que a gente costuma dizer que iluminação é cenário, né? Sim. Então, eu crio vários cenários que é a iluminação para você assistir uma TV confortável, uma iluminação que ilumine o que você quer, por exemplo, uma roupa, né? Iluminação no closet, iluminação no armário. No closet, do Abriu armário. a porta de correr, já deixa ela acesa, você pode colocar um sensor. Exatamente. Isso não é caro, gente, e facilita a sua vida. Eu percebo que as pessoas ainda têm muito... Ai, não, tem uma coisa assim uma resistência, né? Resistência a colocar a iluminação no closet. Pelo amor da glória, gente. Façam. É super necessário. Por exemplo, se você dorme no mesmo quarto com a sua esposa, que eu acredito que 90% aconteça isso, você não vai acordar ela. Ou ele, né? Porque a mulher pode sair muito antes do que o marido. Isso é muito legal. Você abriu a porta, ligou ali, pegou a peça, vai embora, pronto. Né? E banheiro também, né? Essa preocupação. Mas, assim, criar vários cenários dentro do mesmo ambiente. A luz que ilumina geral, a luz que rebatedor, que eu gosto muito de usar por causa da questão do... Não ofuscar, né? Não atingir os olhos. Mas tá assistindo uma TV, tá assim, né? Sem enxergar direito. Uma iluminação de painel, né, meio indireta, que cria outro cenário. Você só acende aquelas luzes de painel, não acende o teto. Então, tem hoje o que você quiser, né? Infinitas possibilidades, o que você quiser, você resolve facilmente, né? A criatividade também ajuda. É importante, né? Eu sempre, muito. assim, pensar. Eu sempre digo que nós, que somos profissionais de iluminação, nós, na verdade, somos, assim, né? Para quem tem loja, tem que ser uma loja de ideias. Sim. Porque produto por produto compra em qualquer lugar, mas a questão é a ideia. É utilizar aquele equipamento de forma diferente, né? E ter o cuidado, também só uma última observação, e ter o cuidado para que aquilo não vire uma vitrine de loja. Que é horrível também, pelo amor né? de Deus. Porque o excesso de informação também no ambiente... Excesso de ponto é horrível. O excesso de iluminação não, daí também você ilumina feio, o painel, gente. você ilumina a cabeceira, você ilumina o rodapé da cama, você ilumina... Parece então, parece uma vitrine. Vai concorrer com a Lute, tá? Porque nem aqui tá iluminado. Não, vira uma vitrine. Então, esse cuidado também do excesso, a gente tem que cuidar. Né? Tem que ter uma ponderação, né? Sim. Porque luz é bonita, mas é uma luz equilibrada, né? Eu costumo dizer que a luz é o resultado final, é a cerejinha do bolo. Né? É onde vai aparecer o volume do revestimento, onde que vai aparecer a cor do revestimento, que tu, né? Então, é a cerejinha do bolo. Mas
com parcimônia. Sim, com Né? certeza. Até a cereja fica enjoativa em excesso, né? Isso é verdade. Então... Pessoal, hoje, então, eu tive aqui com a minha amiga, com a parceira da Lute, a Sheila Borges. Sheila, eu tenho que te convidar novamente para ver esse podcast. Pois é, nem Porque, falei do beat tênis. Meu Deus, você não falou de 1000 coisas. Entendeu? De 1000 coisas, minha amiga. Obrigado mesmo por essa Eu que parceria. agradeço o convite. Tá. Espero que tenha agradado a nossa conversa aí, né? Eu imagino que sim, tá? Porque eu estou muito, muito feliz, tá? Que bom, eu também. Pessoal, siga então o nosso Instagram, que é Iluminar Podcast. Nós também estamos no YouTube, no Spotify. E Sheila, me diga seu Instagram para o pessoal te seguir, porque vale muito a pena. Você que é arquiteto recém-formado, vale, assim, ó, por favor, procure ela para conversar, tá? Sheila Borges. Você me paga o meu trabalho. Sheila Borges Interiores. Sheila Borges Interiores, @ Sheila Borges Interiores. Sheila Borges Interiores. Certo. Obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui, né? Obrigada ao pessoal da Estúdio Capto, que sempre nos apoia. É eles que fazem tudo isso acontecer, tá bom? Até o próximo episódio, então. Tchau, tchau.